Bom dia, graça e paz. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Neste dia, sábado, 21 de junho, vamos iniciar orando a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti para que venhamos, Senhor, ser guiados por Tua vontade. Para a Tua glória, abençoa essa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com a meditação com o assunto que tem como título: A nossa maneira de viver definirá a nossa eternidade. Aquilo que nós escolhemos para viver é isso que definirá o que vai ser da nossa vida, concernente à vida eterna. Se a gente nos colocarmos diante de Deus para fazer a vontade dele, nós herdaremos a vida eterna. Porém, se nós rejeitarmos viver na vontade de Deus e viver uma vida desregrada, fora do temor de Deus, com certeza vamos estar na eternidade distante de Deus, e sim no sofrimento eterno. É assim que nos diz a palavra de Deus, e Deus é justo. Não adianta alguém querer dizer assim, mas Deus é misericordioso, Ele vai ter misericórdia de mim. A misericórdia que Deus está tendo de nós é aqui, em vida. Depois da morte segue-se o juízo e não haverá mais misericórdia. Então somos nós que temos que fazer a nossa parte. O que a gente decidir viver, isso nós vamos estar semeando e vamos estar plantando para o que vai ser em nossa eternidade. Então vamos iniciar com a meditação, lendo apenas um versículo como a base dessa meditação. Paulo falando de uma guerra da carne contra o espírito. A carne leva a gente a tudo que tira da presença de Deus e que nos faz perder a vida eterna com Deus. E o espírito é tudo aquilo que nos atrai para ficar em comunhão perto de Deus e nos leva para a eternidade com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos é a epístola que o apóstolo Paulo escreveu àquelas pessoas que estavam aceitando a fé em Cristo para a salvação na cidade de Roma. Capítulo 8 e versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Está bem claro. A inclinação para aquilo que a gente nos inclinar, se voltar para aquilo que decidimos viver, é isso que vai ser a nossa vida. Se a inclinação para a carne, então é morte e distante de Deus, afastado de Deus na eternidade e até mesmo aqui já em vida. E a inclinação para o Espírito é vida e paz. Está escrito que o reino dos céus é gozo, paz no Espírito Santo. Então, já aqui nós começamos a gozar dessa paz. Foi o que o Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vou lá dou. Então, cabe cada um de nós escolher o que queremos. É o livre-arbítrio. Começamos aqui. Viver pelas emoções da vontade do nosso coração ou pelo espírito na fé racional.
eis a pergunta: iremos viver nas emoções da vontade do nosso coração? É a primeira opção. Você e eu vamos viver nas emoções da nossa vontade própria, em querer satisfazer o que a gente quer, a satisfação, o desejo do nosso ego, dos desejos do homem natural, do homem que é inclinado para fazer as coisas que são pecado, que nos afasta de Deus, ou viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver pela inteligência, viver pela vontade e pelo temor de Deus, em uma fé racional, que raciocina, que se baseia de uma forma inteligente no que está escrito. Isso é fé racional, sem emoção, sem vontade da carne. Vontade da carne é isso, é emoção, fazer a vontade própria. Continuando aqui. Vamos falar de umas 4 pontuações, mais ou menos. Primeira pontuação, o coração enganoso. A palavra de Deus, Deus usou no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, as emoções, as vontades, os delírios do nosso querer de fazermos o que vem à nossa cabeça de uma forma sem raciocínio, então, muitas das vezes, está imbuída do coração enganoso. Então, o que a gente tem que fazer? Ter o temor a Deus e basear nossos pensamentos, nossas vontades com fé inteligente no que está escrito. Continuando, o coração, as emoções vibrou, sentiu, falou, o coração falou, aí vai, eu quero, isso vai me satisfazer. Só que por trás das emoções há um engodo. Então, os olhos veem, aí o coração se emociona. Aí o coração diz, eu quero isso. E vai e procura ter e fazer aquilo. Mas por trás daquele desejo que veio de emoções, há um espírito engodo que faz com que a pessoa possa ser fiscado e levado à morte. Temos que ter muito cuidado. O homem, a mulher que teme a Deus, que quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus, se guia pela fé racional, se guia pelos pensamentos de Deus, pelas Escrituras. Continuando a segunda pontuação. Ser espírito. O que é ser espírito? Jesus disse, aquele que não nascer do espírito não verá o reino dos céus. O que é ser espírito? Ser espírito é ser racional, é ser guiado pela palavra, estar nos pensamentos de Deus. Ser espírito, rejeitar as obras da carne e se voltar para o que Deus pede para obedecer, que é a sua palavra. Vamos agora com mais outra reflexão da terceira pontuação. Viver pelas emoções é viver pela carne. Viver pelas emoções, pelos desejos, pelos sentimentos do coração, do que os olhos veem, é viver pela carne. Olha só, o que significa viver pela carne? É viver pela emoção, é dar ouvidos à voz dos sentimentos, é desejar e viver no que é pecado. É um grande perigo viver na carne. E muitas pessoas são levadas pelas emoções, sentimentos. São os sentimentos e as emoções que faz neutralizar uma fé inteligente. E aí você tem que ser inteligente, racional. Se alguma coisa está levando para sentimentos e emoções, sem estar baseado na palavra de Deus,
imediatamente refreie essas vontades e esses sentimentos. Quinta pontuação aqui. E agora, o que é ser espírito? O que é ser nascido do espírito e da alma? Vamos lá, então. É ser voltado para viver na obediência à palavra. É isso aqui, ó. Viver no espírito e ser um espírito, um nascido do espírito e da alma. É viver voltado na obediência à palavra e viver nos pensamentos da palavra de Deus aqui na nossa mente. Sempre está voltado pelo que a palavra de Deus ensina e pede para nós vivermos. Fazer e viver o que a palavra pede. É isso aí. Vamos para a sexta pontuação. Nascer da água. Nascer da água é se arrepender da vida pecaminosa e decidir viver uma vida total, toda entregue a Deus, para só viver a vontade de Deus. E diante disso, quando a pessoa decide de fato, de verdade, entregar toda a vida a Deus, aí o primeiro passo para uma nova vida. Quando a pessoa se arrepende, se batizar nas águas. Foi o que João Batista e o Senhor Jesus disse: arrependei-vos e credes e sedes batizados, para que sejam perdoados os vossos pecados. Continuando aqui, já estamos concluindo. Então, nascer da água é ter um arrependimento sincero e assumir a vida de entrega a Deus, ao que deve se viver para com a pessoa se casar com Deus. O que é isso? O que é se casar com Deus? É viver uma entrega total, viver para Ele. Isso é um casamento, quando a pessoa decide não viver mais aquela vida pelas emoções, pelas vontades próprias, e agora viver uma vida de compromisso para com Deus. Se desvencilhar do seu namorico com o pecado, seus desejos e satisfação. Então, quando uma pessoa é solteira, vive uma vida de solteiro, então ele faz o que bem quer, não é isso? Sai para as baladas, sai com as amizades, fica com um, fica com outro, namorando um, fica namorando outro, e assim é uma vida desregrada, sem compromisso. Então, já com Deus, não pode haver isso de namorico. Ou assume a Deus, ou é de Deus, ou serve a mamão, as riquezas e a vontade própria. Foi isso que o Senhor Deus, na pessoa do o Senhor Jesus disse: não podeis servir a Deus e a mamão. A mamão significa as riquezas, vontade própria. Então, ou a pessoa assume um casamento, uma aliança, ou então não assume. É assim a vida de casado. Não pode viver mais uma vida de solteiro, saindo para um canto e para o outro, ficando com um e com o outro. Não. É só a esposa, é só o esposo. Viver uma vida regrada no temor de Deus, e aí haverá a bênção de Deus. É assim a vida de casamento com Deus. Ou a pessoa é todo de Deus, se entrega, ou do contrário, ele ou ela ainda está de namorico com Deus, e estando de namorico com Deus, há um perigo de perder a salvação, porque as pessoas que são usadas pelo mal vai atrair e levar as pessoas para viver uma vida de escravidão nas mãos do diabo, e aí corre o risco de perder a salvação. Casamento. Concluímos aqui com essa seguinte reflexão. O que é um casamento? Casamento é se dedicar um para o outro, é viver uma vida de compromissos, de fidelidade, um para com o outro. Veja bem, analise a palavra que vamos grifar aqui, fazer destaque. Olha só, fidelidade. Isso significa a pessoa ser leal,
assumir o compromisso e ser íntegro naquele compromisso. É assim que nós devemos ser, e aqui vai uma palavra que serve para mim e para todos nós, casais. Fidelidade. Fidelidade. Uma vida restrita a uma lealdade, a um compromisso. É assim que deve ser a vida com Deus para quem quer herdar a vida eterna, a salvação com Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai Celeste, Deus bendito, te louvamos por esta palavra. Abençoe que o Senhor venha, meu Deus, tocar e as pessoas venham ser, meu Deus, realmente consciente do que tem que decidir para o melhor, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Ótimo sábado, Deus abençoe, tenha um tempo com sua família, busque a Deus, tenha seu particular no quarto com Deus e assim a nossa vida fica nas mãos de Deus e é uma vida abençoada por Deus. Até a próxima, se assim o nosso Senhor Deus nos permitir.